E aí, minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí? Me veem bem, me ouvem bem? Mais uma live ao vivo, mais uma live, obviamente, diária. E agora estamos começando uma nova série nessas lives diárias, uma série especificamente sobre criação de movimento. Eu fiz uma sequência esse final de semana, vocês gostaram muito. Quem aí viu a sequência? Quem leu a sequência? Quem não leu a sequência, ela tá salva nos destaques, tá? A sequência do Pablo Marçal, da porra da eleição paulista lá, e a porra toda, tá lá na sequência de stories. Vocês têm que ver aquela sequência, aquela absurda. Teve um monte de gente falando um monte de merda sobre a história, um monte de gente papagaio de narrativa. Eu falei, quer saber? Deixa eu, vou entregar um negócio realmente sólido sobre isso aqui, um conhecimento embasado sobre isso, porque tem uma coisa que está faltando na internet, é embasamento. Desde que eu comecei a falar sobre esse tema, criação de movimento, eu trouxe esse tema à tona. Essa coisa começou a ficar famosa depois que eu comecei a ficar, de certa forma, famoso. Só que as pessoas têm muito pouco embasamento para falar disso, velho. Elas têm muito pouco embasamento. E o que eu percebi? Eu fui ao longo desse tempo construindo audiência. As últimas campanhas que a gente fez, a coisa foi crescendo. E eu percebi que muitos de vocês ainda não sabem, ou se sabem, ainda não entenderam completamente o que é criação de movimento, né? Eu estava explicando a estrutura lá do Pablo Marçal, estava explicando a lógica comunicacional por trás daquilo tudo. Eu percebi que a maior parte de vocês ainda não entendeu o que é, de fato, como funciona de fato criação de movimento, quais são os pilares, quais são as estruturas, qual é a base e como você pode usar isso para o teu negócio. Então eu decidi fazer o seguinte: nos próximos 7 dias, tá? Nos próximos 7 dias eu vou fazer uma sequência de lives. Vou até colocar aqui, ó, criação de movimento 1 de 7. Vou fazer uma sequência de 7 lives seguidas especificamente sobre criação de movimento. E eu não vou deixar salva, tá? Provavelmente eu não vou deixar salva, porque eu quero que vocês assistam ao vivo, beleza? Então talvez eu deixe só a primeira salva, só para servir como tiro de alerta lá pro Instagram de que eu estou fazendo essa série, beleza? Mas eu não vou deixar as lives salvas, que é para vocês que estão aqui assistirem ao vivo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre criação de movimento, o que é, onde vive, o que come, do que se alimenta. Davi, que história é essa de criação de movimento? Como criar movimento no meu nicho? É uma pergunta que vocês fazem muito, né? Vocês vêm na minha caixinha quase todos os dias perguntando isso. Davi, como é que eu faço para criar movimento no meu nicho? E no final das contas, vocês têm uma falsa sensação, tá bom, de que existe uma diferença para criar movimento em qualquer nicho. E na verdade não. Na verdade, a estrutura para se criar um movimento, independente do nicho em que você esteja, independente do mercado, independente do segmento, ela é a mesma. É a mesma estrutura. É a mesma metodologia. É o mesmo framework. Trata-se de método, trata-se de framework, é a mesma estrutura. Só que essa estrutura ela vai ser adaptada para a sua personalidade e para a sua comunicação. Beleza? Essa estrutura vai ser adaptada para a sua personalidade, para a sua comunicação. Mas a estrutura em si é a mesma. O que vocês têm que entender quando a gente fala de movimento? Tá? Primeira coisa, você precisa entender o que é movimento e por que criar movimento é tão importante. Dá uma olhada aqui, ó. Imagina que existe uma pirâmide, ok? Existe uma pirâmide com 4 níveis dessa pirâmide. Beleza? Uma pirâmide com 4 níveis. Esses 4 níveis são, respectivamente, os 4 níveis de sofisticação da sua comunicação. Tá certo? Como assim sofisticação da minha comunicação? Quanto mais para cima da pirâmide, mais diferenciado eu sou no mercado. Quanto mais para cima eu estou na pirâmide, mais eu atraio os clientes certos. Quanto mais para cima eu estou na pirâmide, mais fácil fica para mim engajar, mais fácil fica para mim vender, mais fácil fica para mim ser percebido como líder pela minha audiência e, consequentemente, construir autoridade. Consequentemente, construir atração de clientes qualificados. Consequentemente, ter altas taxas de conversão, aumentar o meu lucro. Ok? Quais são esses 4 níveis? O primeiro nível é o nível empresa. O segundo nível é o nível marca.
O terceiro nível é o nível comunidade. E o quarto nível é o nível movimento. Então existem empresas, existem negócios que aqui no mercado digital se comunicam como empresas. Tem outras empresas, outros negócios que se comunicam como marcas. Outros que se comunicam como comunidades, como tribos. E um último nível que se comunicam como movimentos. Não quer dizer que eu precise, ou que você precise passar pelos 4 níveis, tá certo? Tem nada a ver. Você não precisa necessariamente passar pelos 4 níveis. Na verdade, o que eu te garanto é que você já comece pelo nível de cima. Já comece pelo nível de cima. Já comece se posicionando dia 0 como um líder de movimento. E o que é se posicionar como um líder de movimento? O que é cada um desses 4 níveis? Vamos lá, uma empresa que se comunica apenas como empresa, ou um expert, né? Que pro digital, empresa seria a mesma coisa que expert, né? Você é só um especialista. O especialista, que ele se comunica só como um especialista, ele tende a ter uma comunicação muito técnica. Ele tende a ter uma comunicação muito lógica. Então, por mais que ele seja especialista no assunto dele, por mais que ele tenha um bom produto, por mais que ele tenha o que dizer para as pessoas, ele tem uma dificuldade muito grande de atrair, engajar e converter, porque a comunicação dele é lógica demais, ele está na base da pirâmide, ele se comunica ainda como um especialista. E qual é o problema de eu me comunicar ainda como um especialista? É que as pessoas elas vão olhar para mim com uma visão comunicacional utilitária, beleza? O que é uma visão comunicacional utilitária? A pessoa ela só vê a utilidade do meu produto. Ela só vê a utilidade do meu serviço. Para que isso serve? Né? Então, assim, ó, quando eu olho para um fone de ouvido como esse aqui, ele tem uma visão utilitária, não tem? Então, a função utilitária, beleza? Qual é a função utilitária disso aqui? A função utilitária é ser a caixinha do AirPods. Isso é a função utilitária disso aqui, beleza? Só que você não compra este fone da Apple especificamente pela função utilitária. Senão você poderia comprar qualquer outro fone, porque ele teria a mesma utilidade. Em outras palavras, estou dizendo o seguinte: quando eu estou nessa base da pirâmide, quando a minha comunicação é uma comunicação de especialista apenas, é uma comunicação de empresa apenas, o que acontece? Eu acabo tendo uma comunicação utilitária. E essa comunicação utilitária vai fazer as pessoas me comprarem simplesmente pela utilidade do meu produto ou serviço. Só que se elas estão atrás da utilidade, você concorda comigo que elas vão comprar qualquer outro que tenha a mesma utilidade? Isso é claro para vocês? Que quando eu compro algo, quando o meu motivo, né? A gente está falando aqui sobre o quê? Quando a gente fala sobre criação de movimento, sobretudo a gente está falando sobre conduzir o comportamento de consumo humano. Né? Vamos falar com profundidade. Quem não tiver cérebro, cara, não vai rolar nessa live aqui, velho. Não vai rolar. Se você não quer pensar, se você não quer profundidade, não vai rolar você ficar nessa live aqui. Essa sequência de lives é para donos de negócio, para donas de negócio, para especialistas que realmente querem se posicionar de maneira diferenciada no mercado. Tá? Então aqui a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre condução do comportamento de consumo. Como é que eu faço para conduzir e manipular o comportamento de consumo das pessoas? Tá? Movimento nada mais é do que condução do comportamento humano. Quando eu falo de condução do comportamento humano, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre influenciar o outro. Eu estou falando sobre o motivo pelo qual o sujeito me compra. Se o motivo pelo qual o sujeito me compra é um motivo utilitário, ou seja, o cara só está me comprando pela utilidade do produto, fica claro para vocês que qualquer um pode ocupar esse espaço na mente da pessoa. Qualquer outro concorrente, qualquer outra coisa na internet pode ocupar esse mesmo espaço, esse mesmo quadro mental, porque o objetivo é simplesmente a utilidade. Então eu bebo água porque eu estou com sede, não importa a marca da água. Eu uso um mouse porque eu preciso usar um computador, não quer dizer que seja o mouse da Apple. Eu uso um fone para escutar alguma coisa, não precisa ser necessariamente o AirPods. Isso é utilitário. Eu estou preso na utilidade do produto, beleza? Qual que é o segundo nível? Qual é o segundo nível? O segundo nível é marca. Marca é quando eu deixo de ter
um motivo de compra, eu deixo de ter um comportamento de compra baseado na utilidade e eu passo a ter um comportamento de compra baseado na emoção. Ok? Esse é o segundo nível. Eu deixo de ter um comportamento de consumo, um motivo de compra, o meu motivo de compra. Ele deixa de ser um motivo de compra baseado em utilidade do produto ou serviço, da mentoria, do curso, do conteúdo, do conhecimento. E ele começa a ser um motivo baseado em emoção. Agora eu compro porque aquela marca, que é o que é uma marca? Uma marca, ela é um conjunto de comunicações. Uma marca é um conjunto de comunicações repetitivas. O que você faz para criar marca é repetição. Marca é criada com repetição. Uma marca, acima de tudo, ela é o quê? Ela é uma mesma estrutura, um mesmo padrão de comunicação repetido durante muito tempo. Isso marca as pessoas. Isso marca as pessoas. Ah, Davi, então se eu só repetir a mesma merda eu vou estar criando uma marca? Vai. Não quer dizer que vai ser uma marca boa. Não quer dizer que vai ser uma marca funcional. Mas criando marca você tá. Porque o que marca é aquilo que é repetido muitas vezes. Beleza? Então marca é quando o motivo começa a ser a emoção. Então quando eu vou lá e vou comprar um casaco da The North Face, quando eu vou lá eu vou comprar um caderno por ser um caderno da Montblanc, né? Esse caderno aqui, ó, dá uma olhada. Essa caneta aqui, esse caderno aqui, né? Eu adoro a Montblanc, a caneta da Montblanc, caderno da Montblanc. O que é isso aqui, né? Esse caderno ele deve custar uns 650, 700 reais, tá? Porra, Davi, mas é um caderno. Por que o caderno custa 700 reais? Por causa disso aqui, ó. Que essa caneta custa, sei lá, 4 mil reais. Não sei quanto custa a caneta aqui. Acho que é isso. Por causa disso aqui. Se não, é só uma caneta como qualquer outra. Mas por ter esse símbolozinho aqui, ela passa a ser uma marca. Ela tem um desejo emocional. Não é mais sobre uma caneta, porque eu posso usar essa caneta aqui, ó, que é do meu evento, inclusive. Ou eu posso usar essa porra dessa caneta aqui, que é uma Bic. Qual é a diferença entre essas três canetas, né? Utilitariamente elas são iguais. Você consegue perceber? Utilitariamente elas são iguais. É a mesma utilidade. A função dela no mundo é tirar esta tampa e escrever alguma merda em algum lugar. Beleza? Só que emocionalmente elas não têm o mesmo peso nem o mesmo valor. Não é à toa que essa aqui custa, sei lá, 40 centavos e essa aqui 4 mil reais. Entendeu a diferença? Isso é marca. Isso é marca. Marca é a diferenciação de coisas aparentemente iguais por um motivo exclusivamente emocional. Isso é marca. Beleza? É a diferenciação de coisas aparentemente iguais por um motivo exclusivamente emocionais. Só que emoção por emoção não é muito difícil gerar emoção. Marca por marca não é difícil gerar marca. Então você tem concorrência alta entre marcas. Duas marcas conseguem gerar mais ou menos o mesmo fator emocional. Não é à toa que os amantes de caneta vão escolher entre a Parker e a Montblanc. Se quiserem comprar canetas de luxo, se quiserem comprar canetas tinteiro, por exemplo. Beleza? Só que tem um terceiro nível, que é o nível tribal. Comunidade. Comunidade e tribo é a mesma coisa, tá? Comunidade e tribo é exatamente a mesma coisa. São palavras diferentes para se referir à mesma coisa. O terceiro nível da pirâmide é o nível tribo. Quando o tribo acontece? Quando o motivo de compra, então a motivação do comportamento de consumo, beleza? Ela deixa de ser uma motivação emocional e ela vira uma motivação identitária. Identitária. O que isso quer dizer? Que agora eu não estou mais comprando só porque aquilo ali me desperta uma emoção de desejo. Eu estou comprando porque aquilo ali me faz me sentir pertencente. Tem a ver com a pessoa que eu sou. E eu sinto a minha identidade manifestada. Eu me sinto representado por aquela marca. Que houve? Deu certo o quê? Que bom. Entendeu? Entendeu ou não? O motivo de consumo deixa de ser um motivo só emocional. Ah, vou comprar Montblanc
porque ela é uma marca de luxo. Isso seria marca, né? Um desejo por marca. Nossa, eu desejo Mont Blanc porque é caneta de rico. Agora, o motivo identitário é eu desejo a Mont Blanc porque tem a ver comigo, porque eu me sinto pertencente a Mont Blanc, porque as pessoas que usam Mont Blanc fazem parte de uma certa tribo da sociedade que eu quero pertencer. A Rolex é baseada nisso. A Patek Philippe é baseada nisso. Se você olhar, o que é a Patek Philippe, né? A Patek Philippe. Relógios lá de, porra, R$1 milhão. Cara, se eu saio na rua agora com Audemars Piguet, se eu saio na rua com Jacob Cole, pouquíssimas pessoas vão saber que é um Jacob Cole. Por quê? Porque aquela tribo, a tribo do povão, não conhece Jacob Cole. Mas se eu saio com Jacob Cole na rua, e um ambiente onde essas pessoas conhecem Jacob Cole, elas vão olhar para mim com um olhar diferente. Porque essa marca, ela manifesta a identidade de uma tribo, a identidade de uma comunidade. Aí vira propaganda identitária, deixa de ser propaganda emocional. Esse é o terceiro nível. É quando a minha comunicação, tudo isso é sobre comunicação, tá? Tudo que eu tô falando aqui é sobre estratégia de comunicação. Então eu deixo de ter uma comunicação utilitária, passo de ter uma comunicação emocional, e a minha empresa, ela se comunica com os clientes de uma forma identitária, gerando pertencimento. Isso é o nível tribo. Davi, por que movimento é maior do que tribo? Porque tribo é um dos pilares do movimento. Tribo é apenas um dos pilares do movimento. Qual que é a diferença de comunidade e movimento? Sobretudo a seguinte história, cara, olha só. Tribo é sobre as pessoas. Movimento é sobre a ideologia. Então deixa de ser sobre aquele grupo de pessoas e vira sobre em que aquelas pessoas acreditam. Então no nível movimento, a comunicação ela deixa de ser uma comunicação só identitária e ela começa a ser uma comunicação ideológica. Qual que é a diferença de uma comunicação identitária para uma comunicação ideológica? Identitária é aquela que busca fazer fanservice para uma tribo. Então, por exemplo, quando vai lá o Doritos e bota a bandeira LGBT na capa, né, na embalagem, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo fanservice para uma tribo específica. Então, tribo, a comunicação tribal, ela é pautada em representação de tribos que já existem. Criação de movimento é sobre criar a própria comunidade. É sobre a ideologia. O que é ideologia? Vamos lá, vamos dar uma aulinha de latim para vocês. Ideologia. Quando eu falo sobre marketing ideológico, né, essa é a minha metodologia, marketing ideológico. Davi, por que criação de movimento é o centro do marketing ideológico? Ok? Porque ideologia... Deixa eu bloquear esse retardado que tá mandando esse monte de M aqui. Pronto, babaquinha. Perdeu a live. Tamo junto. Valeu, é nóis. A criança, um adolescente. Nada contra o Pablo, tá? Nada contra o Pablo. Mas, porra, eu quero explicar a porra do conteúdo aqui, né, cara? Que é a gente adulta, a gente empresária que pensa. Eu não quero adolescente me seguindo, porra. Sabe? Não sou ícone da juventude. Pelo amor de Deus. Vamos prestar atenção no negócio. Então, vamos lá. O que acontece? Ideologia. Idem logos. Tá? Idem logos. Idem percepção. Logos discurso. Idem logos. Percepção, discurso. Então o que é ideologia? Ideologia é a maneira com que você enxerga a realidade. É a sua maneira de enxergar o mundo. Que ela é baseada em uma coisa só, os seus valores. Então sua maneira de enxergar o mundo, ela é construída a partir dos seus valores, dos seus princípios e valores, da maneira com que você vê as coisas, da maneira com que você toma a decisão. A visão ideológica de um líder, ela é um discurso sobre a realidade. Então ideologia é discursar sobre a realidade. Quando que a comunicação de uma marca, quando que a comunicação de um negócio, ela deixa de ser uma comunicação, não é? Que é simplesmente identitária para virar uma comunicação ideológica.
quando ela não só está ali para agradar uma comunidade já existente, mas discursar sobre a realidade, mas ter uma forma de enxergar o mundo daquela marca, um propósito. Não necessariamente uma tribo tem um propósito, um movimento tem um propósito. Uma comunidade pode ser uma comunidade, somos a comunidade dos amantes de Doritos, somos a comunidade dos amantes de charuto, somos a comunidade dos amantes de caneta. Não necessariamente há um propósito. Movimento vira movimento quando, somos a comunidade dos amantes de charuto e queremos o fim do imposto para tabaco. Aí beleza, aí virou um movimento. Somos a comunidade dos amantes de São Francisco, sei lá, vamos dizer assim, somos a comunidade dos devotos de São Francisco, né? Olha que maneiro, São Francisco, beleza. Quando que vira um movimento? Quando somos os franciscanos e queremos que os outros também sejam franciscanos. Então nós vamos evangelizar a mensagem de São Francisco. Vamos construir uma estátua de São Francisco no centro do Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu tô afim, beleza? Isso é um movimento. Isso é um movimento. Essa é a diferença. Tribo são a galera que gosta de São Francisco. Movimento é a galera que gosta de São Francisco e tem o propósito de levar a mensagem franciscana para todo o Brasil e construir uma estátua de São Francisco no meio do Rio de Janeiro. O movimento ele tem que ter um propósito. Por isso que movimento é maior do que comunidade, entendeu? Por isso que movimento é maior do que comunidade. Porque comunidade é sobre uma comunicação, uma propaganda que simplesmente serve aos interesses de uma tribo. Movimento é quando os interesses dessa tribo são utilizados em prol de um propósito. Então, movimento é uma comunidade que se une em direção a um propósito, se une em direção a um sonho comum, a um objetivo, a uma realização concreta no mundo. Até aqui vocês entenderam a diferença entre empresa, marca, comunidade e movimento? Isso aqui é base, galera. Isso aqui é a base. Se vocês não entenderem isso, vocês não vão entender nada do que eu estou falando. Você não vai entender nada do que eu estou falando. Essa é a base, beleza? E aí, beleza, vocês entenderam então o que é movimento. Movimento é uma tribo que segue um líder por causa de um discurso, por causa de uma ideologia. Tá? Movimento é um líder, um idealista que apresenta os seus ideais para uma certa comunidade. Essa comunidade compra esses ideais, compra essa visão de mundo e segue esse líder através de um discurso em direção a um propósito. Essa é a base. Essa é a base. Essa é a base. Então, como criar um movimento, Davi? Como criar um movimento? Você precisa entender esses pilares. São, no final das contas, 4 pilares. Você tem o idealista, o líder corajoso, o líder carismático. Você tem o discurso, que é feito por um grande ideal e um inimigo ameaçador. E você tem a comunidade, né? Então, grande ideal, líder, inimigo, comunidade. Ok? Grande ideal, líder, inimigo, comunidade. Não existe movimento sem inimigo, também não existe movimento sem líder, também não existe movimento sem tribo. Todo movimento ele é construído por estes 4 pilares, porque eles formam o eixo narrativo dessa ideologia. É uma tribo, uma comunidade, que segue um líder. Então vamos lá, comunidade, líder, grande ideal, inimigo. É uma tribo que segue um líder a favor de um grande ideal, de um ideal utópico de vida contra um inimigo. Tudo isso em direção a um propósito, em direção a um objetivo comum, em direção a onde vamos chegar com isso. Então, assim, para você entender mais ou menos, vamos lá. Esse é um líder, beleza? Vamos dar um exemplo aqui que todo mundo vai entender. O Pablo Marçal. Eu fiz lá a sequência sobre a comunicação do Pablo Marçal. Pablo Marçal. Ele é um líder, beleza? Que une uma tribo, os paulistanos, o Brasil, a nova direita, foda-se qual a tribo.
contra um sistema malvadão que quer nos oprimir, a favor de uma São Paulo do futuro. Não é? Isso é o movimento. O Bolsonaro tem o grande ideal: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então a gente defende isso: Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. E um líder, Bolsonaro, une os patriotas, que são a tribo, em direção a Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Ou seja, sobre isso. O grande ideal é sobre o que é o movimento. Percebe? O grande ideal é isso aí. Ele é o resumo de sobre o que é o movimento. É um grande ideal. Normalmente ele vai ser resumido em uma frase, em um slogan, numa frase de efeito, é um discurso, é um ideal utópico do movimento, um estilo de vida, uma ideologia resumida em uma frase, um slogan. Just do it. Think different. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Buscai primeiro o reino dos céus. Beleza? Isso é um grande ideal. É sobre o que? Em que nós acreditamos? Acreditamos em Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Acreditamos em trabalhe, sirva, seja forte e não encha o saco, lá do Dr. Ítalo Marcilli. Acreditamos em servir, ser visto e ser lembrado. É quase uma conduta. É uma declaração dos ideais dessa comunidade. Isso é o grande ideal. A gente tem um inimigo, que ele é o fator externo responsável pelas dores da comunidade. Então o sistema, a indústria farmacêutica, o calvinismo, sei lá, você inventa um inimigo. Um inimigo filosófico, um inimigo que vai gerar pânico moral na tribo. Você tem uma tribo, uma comunidade, um grupo de pessoas parecidas em princípios e valores, parecidas em maneira de ver o mundo, e você tem um líder, que é o elo entre essas coisas. Então o líder é o cara que vai apresentar o discurso para a comunidade, e a comunidade vai então seguir esse líder através desse discurso. Vocês entenderam mais ou menos o desenho? Esse desenho macro, isso aqui é o macro, tá? Eu não entrei em detalhe de nada. Isso aqui é o macro, aula 1, dia 0, beleza? Isso aqui é o básico do básico do básico do básico. O básico do básico esse é o retrato de um movimento. É um líder que apresenta para uma comunidade um discurso feito de um grande ideal e um inimigo, e essa comunidade é unida por esse discurso e passa a ter esse propósito, passa a ter essa ideologia, essa forma de enxergar o mundo e de agir na realidade. Aí dentro da comunidade tem outros 3 pilares, que são os que mantêm a comunidade engajada: os mitos, os ritos e as doutrinas. MRD, mito, rito e doutrina. Os mitos são as narrativas, os ritos são os comportamentos e as doutrinas são as regras, o código de conduta. Com essas coisas todas juntas, eu formo o quê? Eu formo uma dominação do território mental, do território comportamental e do território moral. Percebe? Da minha audiência. Estão conseguindo acompanhar? Davi, qual é o inimigo da sustentabilidade? Qual é o inimigo da farmácia? Qual é o inimigo? Cara, não existe um inimigo para cada nicho. Nenhum movimento para cada nicho. Então você chegar para mim e perguntar assim, ó, Davi, como criar um movimento na área de comunicação? Como criar um movimento na área da dança? Todo movimento ele tem a mesma estrutura. O que você precisa é pegar essa estrutura e adaptar para a sua visão. Afinal, você é o líder do movimento. Então não existe um discurso certo para cada nicho. Porque o discurso não é do nicho, o discurso é do líder. Você é o seu nicho. Então, sobretudo, o movimento ele vai ser construído em cima da cabeça e do coração do líder, que é você. Que são vocês que estão aqui nessa live.
Vocês entendem isso? Então essa pergunta, como criar um movimento no nicho de autoconhecimento? Como criar um movimento no nicho de dança? Como criar um movimento no nicho de inglês? Como criar... Cara, você é o movimento. O que você acredita para o nicho de dança? Qual o seu propósito para o nicho de inglês? Qual é a sua visão de mundo em relação ao seu mercado, ao mercado que você trabalha? Quais os seus valores em relação a esse mercado? É em cima disso que vai ser criado o movimento. Não existe uma estrutura igual. Eu vou lá dizer qual é o teu inimigo. Eu não sei qual é o teu inimigo. Você sabe qual é o teu inimigo. A mensagem do movimento, ela começa com um líder. Eu não sei se vocês já viram aquele vídeo do Derek Sivers. Quem que é o Derek Sivers? Né? O Derek Sivers, ele é um TED Talks que ele explica como começar um movimento. Ele mostra um cara dançando sozinho num parque e através de uma ferramenta social chamada mimetismo. O que é? Isso é o que o movimento vai explorar, tá? Um negócio chamado mimetismo. O que é mimetismo? É a tendência sociológica que os seres humanos têm de copiar o comportamento uns dos outros. Então, um líder, ele começa a dançar primeiro, ele expõe a visão dele. Ele vai lá e diz para o mundo o que ele acredita. E o que no final das contas ele precisa é que um retardado acredite nessa merda. Ele só precisa que um cara acredite. Se um cara acreditar nesse líder, ele deixa de ser um louco e ele vira um líder. Porque naturalmente as outras pessoas daquele ambiente, através dessa ferramenta sociológica que se chama mimetismo, vão tender a copiar o comportamento uma das outras para seguir esse líder. Isso é uma coisa natural, é muito maneiro isso. Que é um negócio antropológico, entendeu? Não é um negócio que eu inventei. É um troço que é antropologia pura, é assim que o ser humano funciona. Se um líder dá um comando, se um líder direciona as pessoas a partir de uma visão, naturalmente as pessoas elas vão começar umas a copiar o comportamento das outras para seguir esse cara. Beleza? Então, sobretudo, a visão do movimento, ela começa com a visão do líder. Toda vez que vocês tiverem vontade de fazer a pergunta, Davi, como eu faço para criar um movimento no meu nicho? A resposta não está em mim, a resposta está em você. E aí, a estratégia eu posso te entregar, a estrutura de comunicação eu posso te entregar. Agora, a causa, o propósito, ele é seu. Os valores, eles são seus. As virtudes, elas são suas. A visão é sua. É você que está indignado com alguma coisa do seu nicho, com algum problema das pessoas. E você vai mudar a vida das pessoas. Você vai rebater esse problema. Você vai brigar com esse problema a partir disso. Então, por exemplo, um cara que mandou mensagem, o Alencar, está aqui na live. Eu vi ontem o perfil do Alencar. De vez em quando eu dou uma olhada no perfil de vocês, né? O que o Alencar ele defende? Ele defende a literatura brasileira. Então ele luta contra a síndrome de vira-lata do brasileiro, de ficar babando o ovo de coisa gringa, né? Teve aquela polêmica que uma gringa, outro dia, descobriu quem era Machado de Assis, né? Nossa, ela fez uma descoberta maravilhosa. Uau, Machado de Assis, nossa, que incrível, Brasil! E os brasileiros todos começaram a falar, porra, Machado de Assis, muito bom. É, ó, porra, Machado de Assis, galera, nosso vizinho aqui, porra. Né? Ou seja, Machado de Assis. Lógico, porra. Brasil, caralho. Só que o brasileiro, ele precisa que uma porra de uma patricinha gringa venha lamber as bolas do Machado de Assis pra gente valorizar a porra do cara que é um autor negão brasileiro, entendeu? Ou seja, isso se torna um movimento, ou seja, o movimento ele vira, cara, vamos valorizar a literatura, a cultura e a produção intelectual do Brasil. Vamos parar de ser lambedor de bola de globalista e só valorizar o que é gringo, que vocês nunca vão ter um país realmente desenvolvido nesta merda se não tiver um negócio chamado patriotismo, nacionalismo. Só que o nacionalismo ele começa cultural. O nacionalismo ele começa no nosso imaginário cultural. Você nunca vai conseguir criar um sentimento patriota e nacionalista se o imaginário cultural do povo lambe bola de coisa gringa, entendeu? Como é que vocês querem um país patriota? Como é que vocês querem um país, porra, que levante a bandeira verde e amarela e diga acreditamos na nossa nação Brasil?
Se nós não sabemos o que é Brasil, se não existe uma identidade de ser brasileiro, não existe o que é ser brasileiro. A gente importa cultura, a gente não exporta. Só que os países desenvolvidos são aqueles que exportam, não aqueles que importam. Né? É uma lógica básica. É uma lógica básica. Quem que são os países ricos? São aqueles que importam coisa para o mundo, não que exportam. Quer dizer, que exportam coisa para o mundo, não que importam. Hã? Isso é uma lógica básica, entendeu? Então, Davi, eu sou conservador. Conservador porra nenhuma. Conservador é aquele que conserva a própria identidade, entendeu? Conservador é aquele que conserva a própria cultura, a própria intelectualidade, a própria tradição. Entendeu? Não é conservador o cara que a primeira coisa que ele faz quando ganha o primeiro dinheirinho é gastar dinheiro na Disney. Esse cara não é conservador nem aqui nem na China, entendeu? Ele não faz a menor ideia do que é conservadorismo. Mas tudo bem, não vou entrar nesse ponto. O que eu quero né, desenhar para vocês isso é um movimento, entenderam? Isso é um discurso de movimento. Ou seja, como assim discurso de movimento? Eu estou dizendo o seguinte, olha, nós somos aqueles que queremos conservar a literatura, a cultura e a tradição intelectual brasileira. Beleza? Aí é uma tribo de intelectuais brasileiros que vão se unir em um líder, que é o Alencar, que está aqui na live, em direção a vamos valorizar a cultura brasileira. Vamos reconhecer Machado de Assis. Oh, nossa, que gênio! Descobriu Machado de Assis. Porra, no segundo ano fundamental te falavam de Machado de Assis, entendeu? Isso vira um movimento. Então, beleza, ele criou um movimento no nicho dele. Como é que eu faria isso, sei lá, no nicho de educação física? O que você tem que entender para criar um movimento? Vamos lá. Qual é a causa? Tem uma coisa para criar um movimento que chama-se discurso. Então, vamos lá, passo 1 para criar um movimento. Eu preciso construir um discurso. O movimento, sobretudo, ele nasce do discurso de um líder. Como é que um líder constrói um discurso forte? Um discurso forte é feito de 3 coisas. Uma causa, uma luta e um legado. Uma causa, uma luta e um legado. O que é causa? Causa é o nosso porquê. O que é luta? É o nosso contra quê. E o que é legado? É o nosso pra onde. Então, causa, porquê. Luta, contra quê. Legado, pra onde. Então, beleza, Davi, toda vez que eu quiser pensar em criar um movimento, seja em qualquer nicho que for, isso aqui é a primeira coisa que eu preciso ter. Qual que é o meu discurso ideológico? Qual que é o meu discurso como líder? Eu, como líder deste movimento, eu tenho que ter um discurso, eu tenho que ter algo a dizer para essa comunidade. Senão eu não sou um líder. Eu tenho que ter algo a dizer. Então é por quê, contra quê, para onde? Por quê é o desejo filosófico, é o porquê, é o motivo, é a causa. Beleza? É a causa maior, é o ideal utópico. Isso a gente chama de causa, ou seja, por que a gente existe. Beleza, então vamos lá, vamos fazer um brainstorming aqui. Você tá lá, fala um nicho aí. Sei lá, você tá no nicho de inglês. Aí eu vou te perguntar, por que você existe, cara? Qual o propósito da sua existência no mercado? Aí você vai dizer, olha, eu existo porque eu acredito que ser bilíngue deveria ser um direito básico. Que todo mundo tem que falar inglês. Ok? Nutrição, eu acredito que a alimentação natural ela é uma base. Sei lá, inteligência artificial. Por quê? Porque o futuro já chegou e você precisa aprender a lidar com ele, quer ou não. Percebe? Ou seja, isso é uma causa. É um porquê da sua existência. A primeira coisa que você tem que se perguntar para criar um movimento é isso aqui. Davi, eu não sei o porquê da minha existência. Então como é que tu quer criar movimento, filho de Deus? Você percebe? Se você não reconhece o porquê da sua existência no mercado, nenhum negócio você tem.
Isso aqui não é para quem quer ganhar um dinheirinho rápido na internet. Isso aqui não é definitivamente para quem quer uma rendinha extra. Porra, tem que ter um motivo da sua existência. Tem que ter um propósito nessa porra de verdade, entendeu? Senão não vai funcionar. Senão não vai funcionar. Já deixo isso claro aqui. Que esta live eu estou fazendo pra gente séria. Essa live eu estou falando pra gente com motivo de verdade pra existir. Não com gente que tá querendo surfar em ondinha de mercado digital pra fazer uma graninha. Fazer um dinheirinho. Não é essa galera que eu tô falando. Tô falando pra empresário sério, pra gente que tá construindo negócio de verdade e tem um porquê, uma causa. Então a primeira coisa é o reconhecimento desta causa. Beleza? Quero criar um movimento. A primeira coisa que eu preciso criar é um discurso. Para criar um discurso forte é feito de 3 coisas: uma causa, uma luta e um legado. O que é causa? É o porquê eu existo. Qual é o motivo disso tudo existir? Isso é causa. Beleza? Qual a nossa causa? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu existo? Luta. Qual o problema filosófico que eu combato? Quando eu falo sobre problema filosófico, eu ainda não estou falando, atenção, sobre inimigo. Eu ainda não estou falando sobre inimigo. Eu estou falando sobre problema filosófico, que é o quê? A indignação de uma tribo. Todo movimento, ele vem para combater uma certa indignação de uma tribo. Tem uma comunidade, uma tribo, que ela está puta com alguma coisa. Tem alguma coisa gerando dores, gerando problemas, gerando indignações nessas pessoas que muitas vezes elas nem conhecem. Está gerando prejuízos para essas pessoas que elas nem conhecem. O que um movimento vai fazer? O que a luta vai fazer? Vai propor essa batalha. Olha, a gente vai lutar contra alguma coisa. A gente vai combater alguma coisa. Alguma coisa está errada no mundo. Alguma coisa que está errada no meu mercado. Então, ou no mundo como um todo, ou no seu mercado, no seu segmento, existe alguma coisa errada, não existe? Ou não? Tá tudo certo. Se tá tudo certo, não precisa de movimento, porra. Tá tudo certo, mano. Tá tudo bem. O dia está maravilhoso. Vou criar um movimento aqui. Não precisa. Então tem que ter alguma coisa errada no seu mercado. Alguma coisa que não está boa, alguma coisa que está atrasada, alguma coisa que está fora do lugar. E que a sua função como líder é ordenar isso que está errado. É trazer de volta o certo para isso que está errado. Né? E aí eu tenho legado, que é a promessa, é a transformação, é aonde chegaremos. Então, por exemplo, eu dei lá o exemplo de São Francisco. Dá para ter a tribo dos franciscanos. Nós somos a galera que gosta de São Francisco. Beleza, é uma tribo, como todas as outras. Onde que esse negócio vira um movimento? Vira um movimento como, beleza, porque nós existimos? Porque São Francisco estava certo. E a melhor maneira de viver a vida é de forma franciscana, sei lá. Né? A melhor forma de viver a vida é de forma franciscana. Luta, nós lutamos contra o consumismo. A gente luta contra o materialismo. Contra famílias construídas em cima de uma identidade de consumo. E legado, transformação. Nós vamos construir uma estátua de São Francisco no centro do Rio de Janeiro. Isso é o nosso legado. É o nosso propósito. É o nosso objetivo como movimento. Não existe um discurso de movimento que não tem um objetivo tangível. Onde nós chegaremos? Como vai ser a sua vida depois que você passar por esse movimento? Sei lá, vamos construir uma estátua de São Francisco no meio do centro do Rio de Janeiro. Beleza. Isso é o objetivo do movimento. Essas 3 coisas juntas, bora, Alan! Porra, meu irmão, a gente tá com a agenda, meu Deus do céu, a gente tá sem se responder. Cara, essa semana, a partir de quarta-feira, eu tô inteiro livre, tá? Só falar um dia dessa semana, a partir de quarta-feira, que eu vou aí e a gente grava. Beleza, Alan? Tamo junto, meu irmão. Saudade de você, velho. Tá bom, gente? Então, todo movimento, ele é construído em cima disso, de um discurso de um líder.
Esse líder, ele discursa alguma coisa para uma tribo. E esse discurso ele é feito de 3 coisas. Uma causa, por que nós existimos. Uma luta, contra que nós lutamos. E um legado, qual transformação a gente vai gerar. Onde a gente vai chegar junto. Tem que ter um ponto final. Tem que ter um onde. O que nós vamos fazer. Tem que ter objetivo. Não existe movimento sem objetivo. Beleza? Isso forma um discurso. Na prática, o exercício é o seguinte. Você vai escrever um parágrafo para causa. Um parágrafo para luta. E um parágrafo para legado. Depois que eu escrever esses 3 parágrafos, eu vou resumir esses 3 em um parágrafo só. Esse parágrafo é o meu discurso. Quando eu construo esse discurso, eu vou resumir esse discurso em uma frase. Ou sigla, ou slogan. Que a gente chama de grande ideal. Tá certo? Vocês estão entendendo ou não? A gente chama de grande ideal. O que é o grande ideal? O grande ideal é essa frase, esse slogan, essa sigla que vai resumir o discurso. Eu vou pegar lá causa, pegar lá luta, pegar lá legado, resumir um parágrafo, depois resumir de novo. Aí vira um Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Think different. Servir, ser visto e ser lembrado. Dar certa decisão. Trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. Apenas pense. Vira o que tu quiser. A única regra é dar um boné. Ficar bonitinho num boné, ficar bonitinho na camisa. O trabalho devolve. Ok? O grande ideal. E do discurso eu também vou tirar o inimigo. Que é o culpado pela luta, o culpado pelas indignações. Quando eu vou lá e eu escrevo a luta, são as minhas indignações em relação ao meu mercado. O que vai ser o inimigo em comum? O inimigo em comum ele vai ser o culpado por essas indignações. Porque essas indignações não podem, repito, não podem ser culpa da tribo. Essas indignações não podem ser culpa da comunidade. Se elas forem culpa da comunidade, a comunidade não se move. A comunidade está sofrendo por algum problema. Algum problema que foi gerado por algum inimigo externo. E eu vou tangibilizar esse inimigo externo. Como um grupo, como uma ideologia, ou algum tipo de sistema que esteja fazendo mal à minha tribo. Que esteja fazendo mal à minha comunidade. Ok? Então esse é o desenho inicial de um movimento. Galera, só para vocês entenderem, tá? Vão ser 7 lives só sobre isso aqui. Prepara que essa semana vai ser doideira. Eu fiz a sequência do Pablo Marçal ontem lá, sábado lá, vocês gostaram pra cacete. Só que eu percebi que tinha muita audiência nova minha que não sabia que caralhos era movimento. Então eu decidi fazer uma aula, 7 dias de live, só sobre criação de movimento. Explicando do básico, hoje é o básico do básico, hoje é a estrutura inicial. Pra vocês terem noção, a metodologia inteira daquilo ali, ó, de post-it. Cada coisinha daquela ali, ó, poderia ser uma live de 1 hora, tranquilamente. Só que eu vou resumir isso nesse treinamento intensivo de 1 semana. Todo dia, meio-dia. Quem vai estar junto comigo? Escreve eu. Escreve eu. Se você vai estar junto comigo, ao vivo, eu só vou deixar salva a de hoje, tá? A de amanhã eu não vou deixar salva. A partir de amanhã eu não vou mais deixar salva. Que é pra vocês assistirem essa porra ao vivo. Hoje eu vou deixar salva, que é só pra servir como tiro de alerta, todo mundo saber que eu comecei. Tá? Escreve aí, eu. Quem vai estar aí ao vivo comigo durante esses 7 dias. Tá bom? Vão ser 7 dias especificamente sobre a criação de movimento. Então hoje nós estamos falando do quê? De discurso. Discurso é o primeiro pilar. É a primeira parte. Não existe movimento sem um discurso forte. Esse discurso ele é o discurso do líder, depois ele vira o discurso da tribo. E um discurso ele é feito de 3 coisas. Uma causa, uma luta e um legado. O que é causa? Causa é por que nós existimos. O que é luta? Luta é contra o que eu luto, contra o que eu combato. Contra qual problema, contra qual indignação.
E legado. Legado é a transformação filosófica. Onde nós chegamos com isso? O que nós vamos realizar com esse movimento? Um parágrafo para cada uma dessas três coisas, depois resume tudo em um parágrafo só. Aí você tem um discurso. Com esse discurso, eu tenho um movimento. Davi, como criar um movimento para o meu nicho? Causa, luta e legado. Esse é o exercício. Quem é que tem essa dúvida? Como criar um movimento para o meu nicho? Quem tem essa dúvida, como criar um movimento para o meu nicho, faz esse exercício que eu estou falando. Escreve um parágrafo para causa, para o porquê você existe. Um parágrafo para luta, contra o que você combate. E um parágrafo para legado, qual a transformação que você quer gerar. Juntou isso, resume as três coisas em um só parágrafo. É o seu discurso. Davi, eu não sei para que eu existo. Então você não serve para ser líder de movimento, meu amigo. Eu não sei se você entendeu. Mas liderança de movimento tem a ver a saber por que tu quer criar um movimento, né? Não é pra você criar um movimento só de sacanagem. Ah, eu vou criar um movimentinho ali. Por quê? Porque acho que vai ser maneiro. Tem que ter um propósito de verdade com essa porra, você percebe? É óbvio. É óbvio. Então assim, por que eu existo? Qual é o meu objetivo com isso? Contra que indignação real eu luto? Qual a real e concreta transformação que eu quero gerar com isso? Aí beleza. Aí você tem a base para criar um movimento. Se você não sabe nem porque você existe, você está fazendo o que no digital? Como é que você quer dar sentido para os outros? Quer guiar os outros se você mesmo não seguir? A liderança começa com a autoliderança. Tá bom? Vocês entenderam ou não? Faz sentido ou não? Escreve assim, tá pago. Amanhã, meio-dia, estamos aqui ao vivo de novo, tá? Acompanhem a sequência de lives. Vão ser 7 dias de aula só sobre criação de movimento. Hoje eu falei sobre discurso, amanhã eu vou falar sobre o líder. Amanhã eu vou falar especificamente sobre o líder. Depois especificamente sobre a comunidade. Depois especificamente sobre inimigo e grande ideal. Depois especificamente sobre NRD. Depois especificamente sobre manifesto. Eu vou falar sobre tudo. Vão ser 7 dias de live. Só sobre criação de movimento. Beleza? Beijo pra vocês. Tamo junto. Conta comigo. Servir, ser visto e ser lembrado. Avante. E olha só. Todo dia meio-dia, tá? Não vacila que a partir de amanhã não vai ficar salvo. Beijo pra vocês. Tamo junto.